Te falaram que fundos imobiliários são seguros, que pagam dividendos garantidos. Hoje eu vou te contar o que ninguém te contou sobre os fundos imobiliários e que pode mudar a forma como você vê esses fundos. E principalmente, será que eles ainda têm espaço para crescer nos próximos anos? Se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Muita gente apresenta o fundo imobiliário como o melhor investimento para iniciantes. E eu já vou começar com uma provocação. O fundo imobiliário pode ser o pior investimento para quem está começando a investir agora. Mas calma, não é porque fundo imobiliário é ruim. Na verdade, fundo imobiliário é um ótimo investimento. Mas quem começa a investir agora precisa primeiro acumular capital, para só depois começar a tirar a renda desses investimentos. Bom, e por que os fundos imobiliários viralizaram tanto nos últimos anos? É porque eles são muito entendíveis para quem está começando a investir agora. Afinal, imóvel, todo mundo entende. Você junta dinheiro, compra um apartamento, aluga o apartamento e recebe o valor do aluguel. Nos fundos imobiliários é muito parecido. Várias pessoas vão colocar dinheiro para comprar imóveis, a gestão vai lá, compra o imóvel, aluga esse imóvel e distribui para o cotista o rendimento desse aluguel. É simples de explicar, dá uma sensação de segurança e paga mensalmente na sua conta. Só que essa sensação de segurança pode ser algo que você não tenha necessidade agora. Antes da previdência complementar ou do planejamento financeiro, muitas pessoas garantiam a sua renda na aposentadoria através de aluguéis de pequenos prédios, pequenos apartamentos. E essa lógica conversa direto com os fundos imobiliários. Afinal, ali você tem contratos, tem renda recorrente, tem correção pela inflação, além de outros benefícios, como diversificação, uma gestão qualificada, baixo ticket para você começar, então você pode comprar uma cota de fundo imobiliário por menos de R$ 100, além da liquidez que você tem no fundo imobiliário ser muito maior do que de apenas um imóvel, por exemplo. E se for comparar um imóvel físico com um fundo imobiliário, quando o inquilino sai do seu apartamento, você para de receber um aluguel. No caso dos fundos imobiliários, os outros imóveis vão continuar te pagando aluguel, então é um risco muito mais pulverizado. Agora, se você tem pouco capital e está começando a investir, você precisa primeiro pensar em acumular capital ao invés de receber a renda desses fundos. E esse é o ponto, fundos imobiliários são focados em te pagar renda e não em multiplicar o seu patrimônio. Então, outras alternativas podem ser mais interessantes para você acumular patrimônio, principalmente nesse início. Em momentos de crise, fundos imobiliários podem cair menos do que algumas ações, por exemplo, mas também sobem menos quando o ciclo melhora. Se você consome os dividendos, o efeito bola de neve acaba se dissipando. Dá até para crescer reinvestindo, mas o ritmo é muito modesto. A conclusão é, para quem está começando a investir agora, talvez faça mais sentido investir em boas ações do que pegar a renda dos fundos imobiliários. Mais para frente, com o patrimônio já formado, a estratégia já definida, pode fazer sentido você incluir esses fundos na sua carteira para gerarem mais renda. E aqui eu não estou dizendo para você não ter fundo imobiliário na sua carteira, mas é para você ponderar o momento de vida que você está hoje e o quanto de fundo imobiliário que você vai colocar dentro da sua estratégia. Com 30 anos, você pode ter um valor X de fundo imobiliário na sua carteira. Com 40 anos, esse percentual já vai aumentando. Com 50 anos, esse percentual aumenta mais um pouco. Então, você pode fazer essa escadinha no seu planejamento de estratégia também. Entrando um pouco mais no mundo dos fundos imobiliários, eu vou te falar um ponto crucial para você investir de forma correta nos fundos. Os FIIs só fazem sentido quando te pagam um prêmio de risco sobre a renda fixa. Afinal, se eu estou ganhando IPCA mais 7 no título público, por que eu vou correr risco se um fundo imobiliário não me paga mais do que isso, por exemplo? Bom, e como medir o prêmio desse fundo? Você precisa sempre avaliar se ele vai ser CDI ou IPCA. Se ele for IPCA, você vai sempre comparar com a NTN-B.
E se ele for um CDI+, você compara com a taxa do CDI. Você deve escolher um fundo imobiliário quando esse prêmio de risco está compensando. Então, você tem que avaliar os dividendos que ele paga, mais a perspectiva de valorização que ele pode ter, para poder ver se esse fundo vale a pena. É por isso que, mesmo com juros altos, muita gente continua comprando fundo imobiliário, porque consegue ver esse prêmio de risco e quer carregar ele na carteira ao longo do tempo. Eu vou te mostrar como você consegue encontrar esse prêmio de risco dos fundos imobiliários. Eu entrei aqui no site da Kinea, que é uma gestora bem conhecida já no mercado de fundos imobiliários e de outros ativos também. Normalmente você vai ver essa informação quando você entrar no site da gestora. Ela já vai trazer para você o quanto é o prêmio que esse fundo está pagando. Então, descendo aqui um pouquinho, a gente vai ter algumas informações do fundo, tá? Mas eu quero que você se atente aqui onde diz cota e taxa diária. O KNSC, ele é um fundo que ele vai fazer a mescla de CDI e IPCA dentro da carteira. Então, ele vai ter esses dois balizadores e você vai conseguir ver esses dois prêmios de risco ali dentro, tá? Então, avaliando isso, a gente tem um prêmio de risco em IPCA mais 10,89, excluindo taxa de administração, ele já traz essa informação também, de IPCA mais 9,69. Ou seja, se eu tenho uma NTNB hoje pagando IPCA mais 7 e eu estou recebendo no fundo imobiliário IPCA mais 9,69, quer dizer que ele está pagando um prêmio acima da taxa livre de risco, que é a taxa que o Tesouro nos paga. Então, quando a gente vai olhar o spread de CDI, ele está pagando um spread de CDI mais 2,38%, já excluindo a taxa de administração. Eu vou descer um pouquinho aqui para vocês verem também os outros ativos da Kinea. Esse gráfico é bem interessante para a gente olhar como cada fundo é posicionado, se ele é mais voltado para IPCA ou se ele é mais voltado para CDI. E aqui você consegue ver que o KNSC está bem no meio do caminho, ele tem as duas modalidades dentro da carteira dele. Se a gente olhar o KNCR, ele já é mais voltado para CDI, então aparece o spread dele de CDI mais 1,53%. No caso do KNP, por exemplo, ele já é mais voltado para IPCA, então ele vai ter dentro da carteira dele NTNB mais 3,54%. Então é bem importante que você avalie esse prêmio de risco que cada fundo está pagando antes de você fazer o investimento. Outro conceito importante é o preço sobre o valor patrimonial por cota. E essa é uma regra simples, você vai pegar o valor da cota hoje e dividir pelo valor patrimonial. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que o fundo está descontado, ele está mais barato do que o valor patrimonial dele. Se ele está acima de 1, pode representar que ele está caro, ou seja, está sendo vendido no mercado por um valor acima do valor patrimonial dele. Esse número é um indicador que você pode encontrar facilmente no site da gestora ou em outros sites que trazem já esses números de métricas dos fundos imobiliários e ações, como Fundamentos, Funds Explorer, Clube FIIs, entre outros. Agora, no mesmo site da Kinea que a gente entrou anteriormente, se a gente descer um pouquinho aqui na parte de cota, ele vai mostrar para a gente que o valor patrimonial da cota está em R$ 8,86 e o valor da cota está em R$ 8,75 negociada no mercado. Ou seja, a gente teria um deságio de 1,24%. Esse é o desconto que a gente tem para comprar hoje esse fundo imobiliário no mercado. Na prática, o valor patrimonial representa o valor que o fundo tem dentro dele. Então, se a gente pegar todos os ativos que esse fundo imobiliário tem e vender eles no mercado, esse é o valor que todos os cotistas receberiam por cota. Tá? Então, se você comprar abaixo desse valor patrimonial, você vai estar comprando abaixo do valor justo daquele fundo imobiliário. Então, tende a ser muito mais vantajoso. Bom, e por que existe esse descasamento? É porque o mercado ele é cheio de fluxos. Então, tem gente comprando, tem gente vendendo. E cada pessoa acha que pode mudar alguma coisa nesse valor patrimonial ao longo do tempo. Se a gente tiver um problema grande no fundo, é natural que eventualmente ele comece a ficar mais barato no mercado, porque as pessoas estão tentando se desfazer desse fundo. Se ele é um fundo muito bom, também é natural que muitas vezes ele esteja acima do valor patrimonial dele, porque as pessoas têm uma perspectiva positiva para ele no longo prazo. Então, nem sempre desconto quer dizer uma boa coisa. Um outro ponto é que você precisa sempre também cuidar qual é a classe do fundo que você está comprando.
se ele é mais voltado para tijolo, se ele tem imóveis físicos como logística, lajes corporativas, shoppings, se ele é um fundo de recebível que vai ter papéis dentro da carteira dele, ou seja, títulos de dívida do mercado imobiliário como CRIs, se ele é um fundo híbrido que ele pode ter os dois, se ele é um fundo de fundos, que aí ele vai ter outros fundos imobiliários dentro da carteira. É sempre importante você olhar qual é a classe desse ativo e qual o indexador dele para fazer as melhores escolhas. Beleza, falando um pouquinho sobre liquidez, tributação, como funciona essa questão com os fundos imobiliários? O dividendo que você recebe do fundo imobiliário, ele é isento de imposto hoje. Talvez isso mude a partir do ano que vem, a gente precisa ficar atento às questões tributárias que estão mudando agora em 2025. Mas hoje ele é isento de imposto. Se você vender uma cota de fundo imobiliário, você vai ter uma tributação de 20% sobre o ganho de capital que você tiver nesse fundo imobiliário. Então fique atento a esse ponto também. Nessa questão, o fundo imobiliário te dá muito mais liquidez também para fazer venda. Então, se você vender no mercado hoje, ele demora 2 dias para liquidar o saldo na sua conta. Diferente de um imóvel, que aí você vai ter a questão de contrato, a questão de, muitas vezes, financiamento, demorar um pouco mais para receber o valor na sua conta, você vai ter gestão, vai ter imobiliária envolvida. Então, o fundo imobiliário ele tem uma liquidez muito mais fácil que imóvel físico e também muito menos burocracia. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os FIAGROS que mudaram muito nos últimos anos aqui no Brasil também. Os primeiros FIAGROS começaram lá em 2019, principalmente com o fundo Quasar Agro, que tinha uma estratégia interessante. A estratégia era alugar silos para produtores. Os silos são um problema crônico no Brasil, a gente ainda tem falta desses locais para fazer estocagem de grãos. A ideia no papel era ótima, mas o mercado ainda não estava maduro o suficiente. Esse fundo acabou migrando a tese de investimento para emprestar dinheiro para produtores. E assim nasceram os primeiros FIAGROS, que são fundos focados em emprestar dinheiro para o mercado de agronegócio. A parte boa é que esses fundos eles costumam pagar um bom rendimento e também são especializados num setor gigantesco no Brasil, então a oportunidade é muito grande. A parte desafiadora é que o agro depende muito do clima, da safra, do câmbio e até de subsídio, o que pode trazer um risco mais assimétrico. Pode ter uma safra muito boa ou pode ter algum choque mais desafiador. Por isso, a análise de garantias, a avaliação do crédito, dos devedores é muito importante. Hoje, mesmo com a renda fixa mais alta, o mercado ainda está em expansão. Todos os meses a gente vê novas emissões de fundo imobiliário, FIAGROS, principalmente na modalidade de CETIPados, que são fundos negociados via CETIP e não na B3, como os fundos tradicionais. Com a queda dos juros, a gente pode ver esse mercado de fundos expandindo cada vez mais. Se você está começando sem muito capital, seu foco principal agora é acumular. Nesse estágio, ações de qualidade podem acelerar o seu retorno mais do que FIIs. Afinal, as ações elas podem ter um crescimento mais exponencial, inclusive acima da inflação por vários anos. E quem paga os aluguéis dos fundos? As empresas. Se as empresas não crescem, os fundos, consequentemente, também não vão crescer. Um exemplo muito simples nos últimos anos foi o mercado de lajes corporativas, onde muitas empresas não conseguiram se manter no presencial, tiveram que migrar para o home office e alguns fundos foram afetados porque perderam seus inquilinos. 2 setores para você acompanhar nos próximos anos, e aqui cabe um disclaimer, não é uma recomendação de investimento, mas avalie esses fundos de logística e os fundos de data centers também, focados nesse tipo de ativo. São fundos que tendem a se desenvolver muito quando a gente tem um crescimento econômico. Então, quando as empresas estão fazendo mais comércio ou agora com o desenvolvimento da IA. Se você já tem patrimônio ou está mais perto de usufruir a sua renda, os fundos imobiliários fazem muito sentido. Eles te dão estabilidade relativa, renda mensal e diversificação imobiliária sem dor de cabeça. Com 45, 50, 60 anos mais, você pode pensar na diversificação do seu patrimônio da seguinte forma: renda fixa para base, fundos imobiliários para renda e manter ainda algumas ações para valorização ao longo do tempo.
A partir dos 70 anos, 80 anos, o seu foco deve mudar. Você precisa de muito mais estabilidade e também geração de renda. A regra de bolso é idade, objetivos e necessidade de renda. Sempre pense nisso quando for diversificar a sua carteira. Para você fazer análise de um fundo imobiliário ou de um fiagro, eu vou passar algumas dicas básicas que você precisa olhar. A primeira delas é a gestão. Quem é o gestor? Qual é o histórico? Quanto tempo está no mercado? O segundo é o portfólio. Que tipo de ativo que esse fundo investe? São imóveis? São recebíveis? Qual a localização? Os inquilinos? Depois você vai para as métricas. Qual é a vacância, ou seja, o quanto desse fundo que está sem inquilino, olha a alavancagem, o quanto de dívida que esse fundo tem, qual é o dividendo que ele paga. Depois você precisa olhar para os riscos. Qual é o prazo médio do contrato dos inquilinos? Quais são as revisões, se é IPCA, se é IGPM? E por último, se a tese cabe no seu objetivo. É para renda, é para acúmulo, é para alavancagem de patrimônio? Você precisa entender esse ponto também. Fundos imobiliários e fiagros funcionam como uma ferramenta muito interessante para você ter dentro da sua carteira. Você quer renda, diversificação imobiliária, eles são uma ótima alternativa. Se você está no começo e quer multiplicar o seu patrimônio, talvez eles não sejam o primeiro passo. E aqui entra a importância de você ter clareza. Qual é o seu perfil, seus objetivos, o seu planejamento financeiro e o quanto de risco que você está disposto a correr. Me conta aqui nos comentários, você já tem fundo imobiliário na carteira? Eu te vejo no próximo vídeo.